Bom pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa nova série aqui, Contos dos 12 Cantos. Então eu estou me referindo ao Srimad Bhagavatam, que é o grande clássico da literatura védica, né? A essência de todo o conhecimento védico é o Srimad Bhagavatam, compilado por Vyasadeva na sua maturidade. Vyasadeva compilou toda a literatura védica e no final da vida ele compilou o Srimad Bhagavatam. Então é a nata, né, do conhecimento védico, chamado fruto maduro da literatura védica. Então, antes de começar, eu vou ler aqui no finalzinho, os últimos versos do Srimad Bhagavatam, que é onde Sutta Goswami, que é um dos narradores que estão falando sobre isso, ele está glorificando o Srimad Bhagavatam. Ele fala assim, ó, o Bhagavatam é declarado ser a essência de toda a filosofia Vedanta. Quem tem satisfação dessa doçura nectária nunca vai sentir atração por nenhuma outra literatura. Interessante, né? Depois fala assim como o rio Ganges é o maior dos rios, assim como o seu Achyuta é o supremo entre as deidades, assim como o seu Shambhu, o seu Shiva é o maior dos Vaishnavas, então o Srimad Bhagavatam é o maior dos Puranas. Os Puranas são as histórias antigas, né? São os contos, os passatempos da literatura védica. Então o Srimad Bhagavatam é um livro que conta as histórias, mas é o maior dos livros de histórias. Ele fala assim, o Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado, porque é o mais querido pelos devotos, porque ele descreve ao puro e supremo conhecimento dos Paramahansas, que os maiores renunciantes, né? Este Bhagavatam revela o significado de se tornar livre do trabalho material, junto com o processo de conhecimento transcendental, renúncia e devoção. Então, ele tem descrevendo tudo isso. Qualquer um que seriamente tenta entender o Srimad Bhagavatam, que é propriamente ouvido e cantado com devoção, torna-se completamente liberado. Quem com atenção, ouvido e canta o Srimad Bhagavatam, que é a pessoa que procura entender assim, ele vai totalmente liberado. No final ele oferece assim, eu ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Pseu Hari, o canto congregacional, quem escreve as glórias, né? O canto congregacional significa o Sankirtana, que é a glorificação de todo mundo junto a Deus, cantando os santos nomes, ou escrevendo o chamado Bhagavatam. E ofereço minhas respeitosas reverências a quem se libertou do sofrimento material. Então, assim é o final do Srimad Bhagavatam. Então, pessoal, vamos contextualizar aqui. Então, esse livro é um livro muito interessante, muito belo, é o Srimad Bhagavatam. Inclusive, eu pessoalmente me atraí pela vida espiritual assim, mais seriamente quando eu conheci o Srimad Bhagavatam, foi no começo de 1983, até um bom tempinho, né, mais de 20 anos. Então eu conheci os devotos de Krishna, da consciência de Krishna, e aí eu comecei a estudar o Srimad Bhagavatam e eu fiquei assim encantado, né? E aí eu resolvi se tornar um missionário e dedicar essa missão mesmo, né, de propagar as glórias Srimad Bhagavatam. Fala assim, se você lê seriamente esse livro, você fica assim encantado, você não quer fazer mais nada. Então, esse Srimad Bhagavatam é o seguinte, o diálogo principal aconteceu entre... Tem vários diálogos, né, intercalados. O diálogo principal é entre um grande rei, um jovem rei, que ia morrer em poucos dias, imagina. Um jovem rei, com pouco mais de 24 anos de idade. E um grande sábio, mais jovem ainda, que só tinha 16 anos. É um diálogo de dois jovens, mas muito avançados. Esse jovem rei é o Maharaj Parikshit, que foi amaldiçoado, não vamos falar esse passatempo dele, foi amaldiçoado que morreria em uma semana. E ele, na realidade, ele é neto de Arjuna, um amigo íntimo de Krishna, e um grande sábio chamado Shukadeva Goswami, que nada mais é que o filho de Vyasadeva. Esse grande sábio compilou toda a literatura védica. Então, o filho dele, Shukadeva Goswami, apenas 16 anos de idade,
é o maior dos sábios, imagina. Como é que é isso? Vamos falar sobre isso. Então, esse livro é um diálogo desses duas grandes almas, né? E esse diálogo, ele foi ouvido por grandes personalidades, grandes sábios também ouviram esse diálogo. E um desses sábios que estava ouvindo lá, chamado Sutta Goswami. Shukadeva Goswami, que é o que está narrando para Maharaj Parikshit, né? E tinha um sábio ouvindo essa história lá, chamado Sutta Goswami, que ele posteriormente narrou esse conhecimento para uma assembleia de sábios na floresta de Naimisharanya, né? Então ele repetiu esse conhecimento, porque todo mundo queria ouvir isso. Na realidade, quando esse rei foi amaldiçoado, que morreria em uma semana, ele largou todo o reino, abandonou tudo, imagina, era um rei riquíssimo, era um imperador, né? Maharaj Parikshit, ele era o imperador, muitos reis o serviam. E quando ele soube que ele morreria uma semana, ele largou tudo e foi para a beira do Ganges buscar conhecimento espiritual. Mas todo mundo sabia que ele era o neto de Arjuna, um grande Vaishnava, todo mundo sabia que ele era uma grande personalidade. Quando ele decidiu isso, assim, a notícia se espalhou assim como um fogo, assim, todo em outros planetas, em outros universos, os sábios ficaram sabendo que ele iria abandonar o corpo, que ele ia morrer, que estava preparando para morrer. Todo mundo dando desculpa que viria fazer peregrinação, todo mundo queria vê-lo. Ele era muito famoso, ele nem sabia, ele era muito famoso, ele era neto de Arjuna. E Krishna tinha acabado de deixar o planeta, e Arjuna também. Então era coisa fresquinha ali, todo o universo estava sabendo, né? Porque quando Krishna esteve na Terra, há pouco mais de 5.000 anos, a Terra virou o centro do universo. Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, imagina. A fonte de todas as encarnações esteve aqui pessoalmente, há 5.000 e poucos anos atrás. Todos os semideuses, todos os grandes sábios do universo queriam vir aqui. Então ainda estava fresquinho, ainda estava recém-saído daqui, poucos anos depois, né? Então ele está buscando conhecimento espiritual e querendo saber dos sábios. Olha, o que eu devo ouvir? E os sábios ficaram assim, puxa vida, só você mesmo. Todo mundo ficou, todos os sábios fingindo que estava fazendo peregrinação, queria vê-lo, né? E ele perguntando para os sábios o que ele deveria fazer na hora da morte, o que ele deveria ouvir. Então, e todo mundo assim, e teve começou aquela discussão, né? Porque tem muitos processos, né? Quem ia falar para ele esse conhecimento e qual era o processo que ia dar para ele? Aí nesse interim, aparece lá, no meio de todo mundo, aparece Shukadeva Goswami. Assim, pelos traços físicos dele, todo mundo entendeu que ele era uma grande personalidade, né? Fala que ele estava vestido como alguém que foi negligenciado por todo mundo. Ou seja, ele estava nu. O Srimad Bhagavatam tem essas descrições assim, engraçadas, né? É um livro muito profundo, mas também tem a parte cômica também, muito engraçado também. Assim, é poético, mas também é engraçado. Assim, tem cheio de humor, né? Fala que estava vestido como alguém que foi negligenciado por todos. Ele estava nu. Ele andava nu. E o corpo dele era da cor de Krishna, uma cor assim azulada, assim, escura, né? A cor de uma nuvem carregada. Os olhos de lótus, os braços longos, né? Então, quando os sábios viram essa personalidade, pela ciência de fisionomologia, né? Eles entenderam que aquilo era uma grande personalidade, que os traços físicos dele mostravam que ele era uma grande personalidade. O sorriso dele, todo mundo... Ele não conseguia esconder que ele era uma grande personalidade. Embora tivesse assim, totalmente desapegado de tudo, todo mundo entendeu que ele era a pessoa ideal para falar para o Maharaj Parikshit. Todo mundo sabia que o Maharaj Parikshit era um grande devoto puro. E ninguém sabia qual era o processo. Quando ele chegou, todo mundo entendeu que Shukadeva Goswami é a pessoa ideal. Krishna, na realidade, foi Krishna que mandou ele ali, né? Pela Mátima, né? Ele foi ali e colocou ele no assento principal para narrar o Srimad Bhagavatam para Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit prestou reverência, agradeceu muito, né? Shukadeva Goswami por ter vindo ali, né? Primeiro ele agradeceu o sábio. Quando ele viu Shukadeva Goswami, ele falou, nossa, é você. Estava todo mundo, o pai dele, Narada Muni, todas as grandes personalidades, Maitreya, todos sábios que você imaginar, Gautama, todo mundo que você imaginar, que é grande sábio, foi ali ver esse diálogo, tá bom? Nós vamos escrever esse diálogo nos próximos capítulos, tá bom? Muito obrigado.